Vamos lá, amada igreja. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Nós temos aí agora alguns minutos importantes antes da celebração da ceia de Jesus. Vamos ouvir a voz de Deus. Ato profético de Jesus: ensina, frutifica e produz. Marcos capítulo 11, versículo 12. Vamos fazer a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, diz que Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Veja que Marcos é o único dos evangelistas que faz esta nota: não era tempo de figos. Então Jesus lhe disse algo que vai inicialmente nos parecer estranho: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada o quê? Casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Que esta palavra sagrada, bíblica e inspirada abençoe os vossos corações. Vamos regar esta semente, vamos ouvir a voz de Deus. Pai amado, uma vez mais, diante de Ti em oração, eu quero louvar o Teu nome, porque toda vez que a Tua palavra é aberta e pregada, a voz de Deus se faz ouvir. A voz clara, audível, compreensível de Deus vem ao coração das Tuas ovelhas, que tem um coração de terra boa, terra frutífera, para que esta semente então possa produzir, não como aquela figueira infrutífera, mas que possamos dar muitos frutos para Deus. Assim, Pai, fala aos nossos corações, que a Tua palavra enriqueça a nossa vida espiritual, que a Tua palavra acione a fé que frutifica em nossos corações. E depois de ouvir a Tua palavra e meditar nos Teus testemunhos, possamos, ó Deus, na nossa vida cotidiana, testemunhar a glória do Senhor, testemunhar a glória daquele que, num ato profético, determinou o curso e o destino de Israel e das nações. Ó Deus, Tu estás no controle de todas as coisas, e nós queremos, como ovelhas Tuas, compreender os Teus atos, as Tuas palavras, a Tua vontade, para que andemos de acordo com os Teus testemunhos. Assim nós oramos em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a igreja amada, eleita e preciosa do Senhor, diga amém e amém. Obrigado, amada pastora, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amada igreja de Jesus, povo de Deus, povo santo, ovelhas mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Nós temos assumido no altar da igreja um desafio maravilhoso, de pregar todo o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, e trazer ao coração da igreja a luz do evangelista, que nos mostra a figura do servo sofredor. Marcos, escrevendo uma audiência grego-romana,
focou nas obras de Jesus, nos feitos de Jesus, o que nos responde uma pergunta inicial: por que 4 evangelhos? Por que Mateus, Marcos, Lucas e João? Por que há o registro bíblico de 4 pessoas a respeito da mesma história? Disse um teólogo que é como se você subisse a mesma montanha, entretanto olhando de ângulos diferentes. Quando você olha o livro de Mateus escrevendo essencialmente para uma audiência judaica, começa o livro de Mateus fazendo uma analogia de Jesus, da genealogia de Jesus. E ele vem ligando a pessoa de Jesus até Abraão e Davi, porque isso era importante para os judeus. Quando você pega o livro de João, o Evangelho de João, você já pega uma outra tese. João quer mostrar para as pessoas que quem estava andando sobre a terra era Deus, que só Deus poderia, de fato, morrer e pagar os nossos pecados. Se você vê o livro de Lucas, escrevendo a Teófilo, Lucas é o teólogo do Espírito Santo. É um compêndio mostrando as ações de Deus, as ações de Jesus, a Teófilo, para lhe instruir acerca de todas as obras que Jesus vem operando. Mas se você olha o livro de Marcos, então Marcos está focalizando no serviço, está focalizando no Jesus que serve, no servo sofredor, no servo que veio para servir e não para ser servido, aquele que inverte a pirâmide, porque imaginamos que, sendo ele rei, ele veio para ser servido, mas não, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, uma vez assumido o compromisso de entrar no livro de Marcos, que inclusive foi o primeiro dos evangelistas a escrever, nós temos dito à igreja que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e Ele é o Salvador de todo aquele que crê. E se você crê nisso, diga amém. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus e é o Salvador, diga amém. Então, o evangelista, desde o capítulo 8 especialmente, em diante, ele focaliza a jornada de Jesus para Jerusalém. Ou seja, todos os atos, as palavras, o que acontece, nós precisamos ter em mente como pano de fundo que Jesus está indo para Jerusalém. Quando Jesus disse aos seus discípulos, segue-me, o que Jesus estava dizendo? Venha comigo para Jerusalém. Jesus estava indo para ser crucificado. Esse foi o ideal do nosso mestre. Então o texto ganha uma beleza maravilhosa, porque eu sei que todos os eventos que estão concorrendo ali com o Senhor Jesus Cristo, tem um pano de fundo que me diz, ele fez tudo isso sabedor que estava indo para a cruz. Amado, você acha que Deus não conhece os planos, o que Ele vai fazer na tua vida? Porque às vezes nós passamos questões e achamos, Deus, o Senhor me esqueceu de mim, estou aqui perdido, sou um Jonas dentro desse peixe grande, estou aqui esquecido. Amado, Jesus está indo numa direção para dar a sua vida em resgate da nossa vida, e mesmo tudo que concorreu não lhe pôde tirar do foco, não lhe pôde desviar a atenção. Por isso eu lhe digo, amado, nós somos um povo abençoado, porque Deus, aleluia, nos ama com amor doador. Nos ama com amor doador. Então agora, entrando na semana da paixão, cada acontecimento que vai ser desenrolado revela progressivamente o que nós já temos aprendido ao longo do livro. O quê? A verdadeira natureza messiânica de Jesus. Jesus é o Messias.
Amado, você precisa saber, como cristão evangélico, que Jesus é o Messias, Ele é o Salvador. Você não está servindo a uma ideia, você não está servindo uma ideologia, você não está servindo a algum Deus que um dia viveu, morreu e está lá no túmulo. Ao contrário, você está servindo a um que veio, morreu, mas ressuscitou, e Ele vive, e Ele reina, e Ele está no controle da tua vida nesta hora. É este Deus que nós servimos. Nós temos respeito, vênia, por todos os tipos de conceitos e pensamentos. Mas, amado, o único que morreu e ressuscitou e pode salvar é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você precisa de saber. Cada evento vai revelar a autoridade divina de Jesus. Você se lembra quando Jesus estava andando sobre as águas? Amado, quem poderia andar sobre as águas e desfazer da lei da gravidade, senão aquele que é o autor e criador de todas as coisas? Ou quando Ele multiplicou pães e peixes, ou quando Ele transformou a água em vinho, quando Ele pegou a matéria e mexeu na matéria, na substância, e criou coisas. Amado, este é Deus, é Jesus Cristo nosso Senhor. Então cada evento, especialmente na Semana da Paixão, vai revelar a autoridade de Jesus, e é o que nós estamos começando a ver desde domingo passado. E também vai mostrar que a cruz está por vir. A cruz está próxima. Jesus está próximo do dia. Por isso esclarece. O que Jesus dizia durante todo o livro? Alguém era curado, Ele dizia: não fala para ninguém, não revela, não diz. Vai lá. Jesus queria que as pessoas, não queria que as pessoas evangelizassem. Não, é porque havia um momento e um modo certo dele ser revelado como Filho de Deus. Isso nos revela que Ele sempre esteve no controle de todas as coisas, amado. Há um momento certo de Deus agir. Às vezes nós não entendemos. Por que é que Deus está falando assim? Por que é que Deus quer fazer desta forma? Amado, eu preciso aprender a confiar neste Deus que sabe de todas as coisas. Diga um amém por isso, amado. Você confia em Deus de todo o teu coração? Você confia que Ele está no controle da história da humanidade? Será que você acha que o mundo está desgovernado, ou é Deus que está no controle de todas as coisas, amado? Ele é soberano. Então este Deus maravilhoso iniciou esta semana, a Semana da Paixão, com atos proféticos e atos simbólicos. Domingo passado vimos que Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, cumprindo uma profecia de Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz a palavra. Olha lá, olha que todo o cumprimento das profecias de Jesus são simplesmente maravilhosos. Diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei. E este rei é o que? Justo. Este rei é o que? Salvador. Este rei, Ele é humilde. E Ele vem montado em jumento, num jumentinho, numa cria de jumenta. Amado, Jesus poderia ter pego lá um calandre. Poderia ter pego o cavalo, o calandre. Não eram aqueles cavalos do coronel, do Nelson. Poderia ter pego lá aqueles cavalos de guerra tremendos e entrado triunfante, soberano. E quem é que poderia conter o Senhor Jesus Cristo, amado? Quando Ele estava sendo preso pelos soldados romanos e Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus foi lá, colocou no lugar de novo e disse: vocês não sabem que eu poderia rogar ao Pai e Ele mandaria aqui milhares de anjos agora para me livrar? Ele é soberano, Ele é todo poderoso, amados. Mas Ele decidiu entrar numa jumentinha, porque Ele era o rei humilde. Ele veio cumprindo a profecia
de Zacarias, e com isso ele está dizendo para a sua igreja, com isso ele está dizendo para o seu povo: alegra-te, ó muito favorecida. Até porque se ele tivesse vindo como um rei para julgar naquela época, todos nós teríamos sido julgados pecadores. Todos nós teríamos morridos em nossos pecados e delitos, mas porque ele veio humilde, veio para morrer, eu posso dizer que você é um salvo em Cristo Jesus nesta manhã. Eu posso dizer que não há mais dívidas contra você no cartório de Deus, amado. Eu posso dizer que a justiça de Cristo passou para a tua vida nesta hora, amado. E se você crê nesta justiça maravilhosa, digam glória a Deus no seu lugar. Então esse foi um ato profético. Jesus já começou a semana da paixão, agora ele inverteu o que os teólogos chamam de segredo messiânico. Agora não era mais para esconder, agora ele entrou cumprindo uma profecia clara de Zacarias, dizendo: eis aqui está entrando o vosso rei, o vosso salvador, que vem de forma humilde, mas na verdade será revelado como o Senhor dos senhores e Rei de reis. Deus seja louvado nas maiores alturas. E ele foi recebido, Baruch Rabá Shem Adonai, bem-vindo seja aquele que vem em nome do Senhor. Mas a alegria contextual daquelas pessoas era equivocada, porque ele não veio para pegar em armas e acabar com o exército romano. Ele veio como servo sofredor, e a alegria verdadeira foi mostrada na cruz. Qual? Tudo está consumado. Lá estava a nossa alegria verdadeira, porque havia necessidade de alguém morrer. E se fosse um homem natural a morrer, nem pela vida dele mesmo poderia. Se fosse eu lá na cruz morrendo, eu não poderia nem me salvar a mim mesmo, amado. Mas como era o Jesus Cristo soberano, justo, Rei e Salvador, a morte dele foi substitutiva, e hoje você está salvo pelo que ele fez em Cristo Jesus. Agora, ele purifica o templo. Alguns teólogos consideram que foi, na verdade, a condenação do templo. Nós vamos ver o que está ocorrendo aqui no contexto, o que isso significa para a igreja cristã. Mas ele condena as práticas comerciais em espaço sagrado. Eles fizeram a casa de Deus uma casa de lucros, uma casa de comércio. Amado, tristemente, algumas pessoas que hoje passam na porta de alguns lugares, que nós não citamos nomes porque somos éticos, ao invés de pensar: eu vou entrar nesta igreja para eu ser lavado dos meus pecados e ser salvo, a pessoa pensa: eu vou entrar aí porque pode ser que eu mude de vida e fique rico. Amado, a primeira coisa que você tem que pensar quando passar na porta de uma igreja é que você é um pecador e precisa da graça de Deus. Que somos o que somos pela graça de Deus. A primeira coisa que você precisa fazer quando chegar diante do altar de Deus, não é como aquele fariseu: olha, eu sou bonzão, porque eu faço, porque eu aconteço. Mas não, é como um publicano: ser propício a mim, pecador, salva-me, Senhor, eu preciso da tua graça. Então Jesus entrou, amado, e literalmente o que ele fez? Chutou o pau da barraca. Imagine se hoje um pastor fizesse algo parecido. É complicado. É complicado porque nós somos julgados a todo tempo. Qualquer coisa que se fala. Então ele fez isso porque era um ato profético, para que nós entendêssemos que a sua casa é casa de oração, amado. Olha, quando você estiver aqui orando a Deus, saiba, meu amado, falando de uma forma lúdica, brincando, a oração é local, amado. Você não vai pagar nem interurbano. Deus está ouvindo a voz da tua oração, amada ovelha, em nome de Jesus. E depois ele amaldiçoou a figueira. Aquilo era um anúncio do juízo divino iminente que viria a uma nação apóstata. Então, Jesus, com os seus atos e suas palavras, confronta o mundo e o seu pecado, como filho de Davi.
Você lembra que havia uma profecia que o filho de Davi se assentaria num trono justo? Amado, e de forma justa Jesus está governando as nações. Às vezes nós olhamos e vemos o ímpio prosperar, e o servo de Deus, às vezes, apanhando na vida, e temos uma sensação de injustiça. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado, antes de qualquer questão na vida, é do lado de lá da sepultura que a brincadeira começa. O que adianta ganhar o mundo e perder a alma? O que adianta ganhar as riquezas, a luxúria, os prazeres desta vida, e no último dia não ter acesso a Jerusalém celestial, e não ter acesso à presença de Deus, e não poder ter acesso à luz da graça do Senhor? É do lado de lá da sepultura que o bicho pega. Do lado de cá, Paulo diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Pelo que sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, diz o Senhor, amado. Diga aleluia, vamos louvar a Deus, amados. Ou seja, quanto mais fraco é o vaso de barro, mais fica evidenciado que a glória e o poder é dele. Quando ele pega um garoto lá de Pilares do Morro do Engenho da Rainha, sem condições financeiras nenhuma, e dá para um ministério desse uma igreja de quase 2 milhões de reais, amado, só pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é fiel para fazer, amado. E eu vou lhe dizer que você pode se achar pequeno, você pode se achar inadequado, pode achar que é muita areia para o teu caminhão, mas se Jesus está no controle da tua vida, amado, é bom mesmo que o vaso seja fraco, é bom mesmo que o vaso seja de barro, é bom mesmo que você reconheça que tu és incapaz e és limitado, porque é aí que Deus diz: eu estou no controle da tua vida, filho. Aquele que começou a boa obra vai completar na tua vida. Aleluia. Então ele é revelado desta forma sábia, soberana e justa, como na verdade o Senhor de Davi, não apenas filho, mas Senhor de Davi. Ele tem autoridade, ele é Senhor de senhores. Revela inclusive que Jesus é o árbitro supremo no tocante ao significado da Torá. Você vai perceber nos próximos capítulos que vamos estudar, Jesus debatendo com os rabinos sobre a Torá. A Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É a Torá. Amado, você sabe quem é o Senhor da Torá, e aquele que revela a Torá é Jesus Cristo, o Senhor. Então, durante os seus julgamentos, Jesus passou as cusparadas, as negativas e tudo que ele passou. Quem estava no controle não era o Sinédrio. Quem estava no controle não era Pilatos. Quem estava no controle disso tudo era o Senhor de Davi, era o próprio Jesus Cristo, amado. Ele estava no controle de todos os sofrimentos que passou, e ele fez isso por quê? Por amor de nós. Ele foi para a cruz não por um acidente, ele foi para a cruz não pela trama dos judeus, ele foi para a cruz não pela traição de Judas, ele foi para a cruz não porque não tinha poder para lá não estar. Ele disse: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Havia mais de 300 profecias terríveis a respeito do Messias sofredor. Isaías diz que nele olhamos na cruz e não havia beleza nem formosura alguma, ele estava desfigurado, mas ele fez isso por amor de nós, aleluia. Ele não se esquivou. Ele é o Senhor que serve, amado. Ele dá exemplo aos nossos empresários, diretores, gerentes, porque existem somente 2 tipos de liderança nesse mundo: a liderança imposta ou a liderança conquistada.
A liderança impõe, porque eu mando, eu sou o Senhor, e fica lá todo mundo cheio de medo, trabalhando num lugar que não tem alegria de trabalhar. Mas se você conquista a liderança pelo que você é, a alegria e a felicidade no teu ambiente de trabalho. Jesus, sendo o Senhor de toda a terra, se fez servo humilde e sofredor, sendo todo poderoso, se esvaziou da sua glória. Ele deu a vida em resgate de você. Vamos louvar este Deus maravilhoso. Veja o que Marcos capítulo 12 diz a palavra. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Como é que eles dizem que o Cristo é apenas o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Você veja o que ele declarou: diga o Senhor ao meu Senhor. Davi sabia quem era o Senhor. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Olha, eu declaro que o maior prazer da tua vida seja ouvir Jesus Cristo, amado. Eu sei que dá prazer quando a gente vê o nosso time de futebol jogar. Quando a gente vê o Vasco ganhar do Flamengo, quando a gente vê o Fluminense ganhar. Quem é tricolor aqui nessa igreja? Olha lá os tricolores. Marcelo, irmão tricolor, vou orar pela tua vida. Irmão Carlos, estou brincando, ele está melhor do que eu. Muito melhor. Mas o nosso prazer e a nossa alegria maior é sermos de Jesus, amado. Quem é que tem prazer de ouvir o Senhor Jesus Cristo, amado? Então, amados, agora no texto, estamos adentrando Marcos 11. Jesus é um juiz escatológico. Ele atua como profeta de Deus para retratar de forma simbólica o juízo divino sobre a nação. Por que o juízo divino sobre a nação? Porque eles abandonaram a sua caminhada com Deus. Eles transformaram a casa de Deus num covil de salteadores. A chamada Beit Hesed, ou Betesda, a casa de misericórdia, na verdade, era uma casa de oferir lucros injustamente, vendendo as pombas por valores altíssimos, e fazendo tanto que Jesus não permitia nem que andassem pelos corredores do templo com utensílios de nada. Jesus falou: aqui não é lugar de andar com utensílios de vendas, aqui é lugar de oração. Louvado seja o Senhor. Então ele veio trazer o juízo, porque o povo abandonou o caminho com Deus. Os comerciantes líderes substituíram o propósito sagrado do templo por atividades equivocadas e por isso foram expulsos. Jesus usa então a figueira infrutífera para simbolizar a nação infrutífera. Ou seja, ele pega uma figueira que é o símbolo da nação de Israel, exatamente em época infrutífera, para dizer que o povo e a nação estavam infrutífera. E desse modo, o povo se colocava debaixo de maldição. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele diz à igreja gentílica: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Então diga: eu sou um liberto. Eu sou liberto. Agora Paulo diz: permanecei, pois, livres, e não vos submetais de novo a julgo de quê? Escravidão. Amados, quantos crentes, quantos evangélicos, quantas pessoas que têm a palavra de Deus e tudo para viver uma vida liberta do pecado, liberta do mundo, liberta das mentiras de Satanás, se colocam debaixo de jugo de escravidão por causa de uma vida infrutífera para Deus. Então disse um teólogo: ou a Bíblia Sagrada vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da Bíblia Sagrada. Então a ideia central do texto que estamos lendo, Marcos 11, 12 até o 18, é que a figueira seca é um ato profético e simbólico
que representa a destruição vindoura do templo devido à apostasia do povo, o abandono dos caminhos do Senhor por parte do povo. E tanto a figueira quanto o templo retratam o juízo divino contra o povo de Israel, que rejeitou o Messias, profanou o templo, e a chamada de Cristo, portanto, é: permaneça em mim, permaneça em Cristo, para que você frutifique. Esta é a vontade de Deus, amados. Você quer dar frutos para Deus? Se você quer, diga um amém aí do seu lugar, amado. Você quer viver de acordo com o agrado da vontade de Deus e que a tua vida glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, amado? Porque quando a pessoa se desvia dos caminhos do Senhor, abandona a casa do Senhor, o templo, ou o propósito do templo, da vida do Senhor, ela se coloca debaixo de jugo de escravidão. Ela se coloca debaixo da figueira infrutífera. Então, as ações proféticas de Jesus nos ensinam que a produtividade, ouça, a produtividade é uma ordem divina. Não é algo meramente acaso, é uma ordem. Se você é cristão, se você é evangélico, se você crê em Jesus como teu Senhor, a ordem é que você frutifique para a glória de Deus. Então, em João, o apóstolo João, Jesus adverte que se os ramos da videira secarem e deixarem de dar frutos, serão lançados aonde? No fogo. Você veja que a palavra tem muitas advertências. Mas às vezes nós, pregadores, customizamos a palavra e colocamos mais adoçante na palavra do que ela tem. Amada, a palavra, por mais amarga que seja, ela é mais doce que o mel que o mundo te oferece. Porque o mel que o mundo te oferece, você vai perceber que ele vai te levar para a morte eterna e a perdição. Mas as verdades de Jesus, às vezes, parecem amargas, mas diz a palavra: e conhecereis a verdade vos libertará. Veja a realidade da advertência no capítulo 15 de João, versículos de 1 a 8. Diz a palavra: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Diga: eu recebo esta palavra. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo, veja isso, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada. Antes de ler o 6, eu quero dizer, amado, sem Jesus nada nós podemos, amado. Nós não podemos dar um passo sem a presença de Jesus. A grande questão da humanidade não é a diferença entre o Oriente e o Ocidente, não é entre o estilo de vida oriental e ocidental. A grande questão da humanidade é que nós não podemos viver sem Jesus, amado. Agora, disse Paulo: em Jesus aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem ser humilhado quanto ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, tanto de abundância assim como de escassez. Aí depois dele apresentar esse quadro, ele diz no versículo 13, o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Olha, amado, em Cristo você pode passar por esse problema que você está enfrentando. Em Cristo você pode enfrentar que só tem feijão com arroz, às vezes não tem nem disco voador na tua casa. Em Cristo você pode passar por essa necessidade, porque Cristo é fiel para suprir todas elas. Mas se você coloca as tuas necessidades na frente de Cristo, eu lhe digo que você não é um cristão. E o fogo eterno é uma advertência que Jesus nos dá. Mas se você crê em Jesus e o tem como prioridade da sua vida, o Deus da palavra da Bíblia Sagrada me diz que nada vai faltar para a tua vida, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra, amado. Ele é fiel.
Então olha lá o versículo 6 e 7, a 8, a advertência. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará, e o apanham e o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis o quê? Meus discípulos. Olha, se você ama o próximo, amado, Deus se agrada da tua vida nesta hora. Se você ora pelo próximo, pelo irmão, Deus se agrada da tua vida nesta hora. Se você ora para que o pecador se converta, Deus está se agradando da tua vida nesta hora. Se você ora para que a palavra de Deus corra e faz a sua parte, Deus está se agradando da tua vida, está dando frutos. E esta é a ordem de Deus, é para que venhamos a dar frutos. Então sabemos que a salvação, ouça, nos é dada inteiramente pela graça. Efésios 2, 8 a 10 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andemos por elas. Então você é salvo pela graça, diga graças a Deus. Inteiramente pela graça, inteiramente. Ninguém aqui poderia produzir algum fruto que lhe levasse para o céu. A única obra que pode te levar para o céu é a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Entretanto, Tiago acrescenta ao conhecimento de Paulo que quem foi verdadeiramente salvo por esta graça, pela graça foi salvo mediante a fé. Quem foi salvo por esta fé, a fé precisa frutificar. Porque eu não posso dizer: olha, eu tenho fé, eu estou ligado na videira, eu não sou como aquela figueira, eu tenho fé, eu sou salvo, eu sou de Jesus. Aí depois chega na esquina, fala: vai para a ponte que partiu, filho da pulga. Não vai sair palavrão não, amado. Os irmãos mais surdos aí, eu falei filho da pulga, aquele bichinho que fica no cachorro. Não pode, amado. Às vezes a carne, sabe? Mas às vezes você precisa andar no Espírito, diga amém, amado. Olha lá o que Tiago diz, 2:15 a 18. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, eu vou orar por você, conte com a minha oração, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Antes de ler o 17, nós às vezes estamos acostumados a fazer isso. Não, eu conto com as minhas orações, eu vou orar por você, vou orar, e às vezes nem ora. E Tiago está dizendo: qual é o proveito disso? Aí agora ele diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então, amado, se tu tens a fé salvadora de Paulo, tu tens os frutos e as obras de Tiago. Os livros se completam. Eu não posso dizer que eu tenho uma fé em Cristo Jesus e depois eu estou lá, na samba da garrafa, na samba da garrafa, é na samba da garrafa, olha a dança do cachorrão, dança do cachorro. É a figura do velho homem, amado. Será que eu nunca... Mas o amado samba melhor do que eu. O amado samba melhor do que eu. Então, amado, Jesus escolhe intencionalmente uma figueira fora da estação de produzir frutos. Para quê? Para que os discípulos entendam que é uma exigência divina, absoluta, que os discípulos produzam frutos em todas as estações.
Ah, não, eu só vou dar glória a Deus e amém se estiver tudo bem comigo. Mas se eu estiver passando por problemas, estiver passando uma crise, um problema, olha, não bata nem na porta da minha casa, que eu vou soltar o pitbull em cima de você. Então, amado, em todas as estações, amado, quiçá nos momentos de maior aflição, sejam os momentos de maiores testemunhos que você possa dar, amado. Você sabe que o salmo mais tremendo que nós temos, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Davi produziu quando estava sendo perseguido e deprimido por Saul. Os momentos mais ricos dos salmos aconteceram quando ele estava no deserto de En-Gedi, quando ele estava sendo perseguido. Olha, eu declaro, amado, em nome de Jesus, que os maiores testemunhos da tua vida virão, mesmo diante dos problemas que você poderá estar vivendo, amado. Quando os leões rugirem, por que nós podemos dizer hoje, o leão vai fechar a boca contra a tua vida? Por quê? Por quê? Porque um dia Deus permitiu que seu servo Daniel fosse jogado na cova do leão. Por que nós vamos dizer agora, eu creio que o mar vermelho vai se abrir esta manhã para a tua vida? Por quê? Porque um dia seu servo Moisés teve coragem de ir a Faraó, o homem mais poderoso do mundo, e dizer, Deus diz, liberta o meu povo, aleluia. É por isso, amados, é por isso, igreja, Deus permite que seus servos sejam jogados nas covas dos leões. Deus permite que seu servo seja jogado em fornalha 7 vezes mais acesa. Deus permite que seu servo chegue diante do mar com o faraó perseguido. Mas Deus não te deixa ir sozinho, porque Ele está sempre conosco em todas as horas da vida. Deus não é vendedor de mapas. Compra aqui o mapa, entra no mapa e vai lá no mapa sozinho no deserto. Deus no original hebraico é Ródio. Deus é condutor no deserto. Ele entra com você no deserto. Ele sente o calor do sol, o frio da noite, as víboras da noite. Ele sente tudo com você e Ele diz, eu estou contigo. Não te assombre, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Aleluia! Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Olha como eu amo louvar a Deus, amado. Como é bom tirar da alma um fôlego de alegria, de louvor a este Deus que quando a gente está chorando, cheio de problemas, cheio de questões, Ele está com você e diz, eu jamais vou te abandonar, eu jamais te deixarei. É maravilhoso frutificar para este Deus. Então, muitos pensam que podem dar o resto da vida e do tempo para Deus. Quando eu for velho, já estiver lá com os meus 95 anos, as cães brancas, já vivi tudo que tinha que viver, já fiz tudo que tinha que fazer, aí eu dou o resto da minha vida para Deus. Acham que assim podem fazer. E o melhor das suas vidas reservam apenas para o seu próprio bel prazer. Amados, Deus exige compromisso. Tiago 1, 19 a 27, diz a palavra do Senhor: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar quem? A vossa alma. Está em jogo aqui, amado, é coisa séria. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, está falando da graça de Deus, da nova aliança,
e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? É vã. A religião pura e sem mácula, a única vez que Tiago e o Novo Testamento vem falar bem dessa palavra, religare, sem mácula para com o nosso Deus e Pai, é esta. Qual? Visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amado, você sabe quem é que dá poder para você refrear a língua? É Jesus, é a palavra. A língua é um órgão pequenininho, mas é a coisa mais terrível dessa vida, amado. Ela bota em chamas uma floresta. Você sabe quem dá poder para você guardar-se incontaminado do mundo? Não adianta lutar pelas próprias forças. Às vezes a pessoa diz assim: olha, pastor, quando eu estiver bem, quando eu tiver parado de fumar e de beber, eu vou para a igreja. Enquanto eu estiver bebendo e fumando, eu quero ter ética, eu não vou para a igreja assim. Você sabe quando você vai vir para a igreja? Nunca. Porque o único que pode te dar força e poder para superar o pecado é o Senhor de toda a terra. É Cristo Jesus o Senhor. Então ele diz: ide para dar frutos. Então as ações proféticas de Jesus nos ensinam que o juízo é pronunciado sobre os espiritualmente infrutíferos. Primeira parte é essa questão, a figueira. Jesus pega uma figueira exatamente fora da estação, para que os discípulos entendam: a minha vontade é que vocês deem frutos em todas as estações. E agora, sobre o templo, que Jesus entra e chuta o pau da barraca e condena as práticas que lá estão sendo feitas, aprendemos que esse juízo é pronunciado sobre os espiritualmente infrutíferos. Marcos 11, 15 e 16, diz a palavra: e foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Ou seja, eles usavam o templo apenas como um lugar de passagem de um utensílio para o outro, de outro lugar, para vender. Você sabe, aí tinha lá um necessitado, lá tá bom necessitado, vai para lá, você quer? Ai, tinha ali um problema, eu estou aqui vendendo, estou ganhando dinheiro, dentro do templo. O irmão ali está chorando aí, deve estar em pecado, pecador, deixa lá. E Jesus entrou, chutou-lhe o pau da barraca e disse: está aqui a casa de oração. E por causa disto o juízo está vindo. Então o templo, que devia ser o centro da presença de Deus, centro de culto racional da parte do povo para Deus, havia se tornado exatamente o oposto. Era centro de poder de um certo grupo que dominava as questões econômicas dos pátios, outrora sagrados, comércio criminoso. Então o templo e a nação haviam deixado de servir a Deus. Em vez de ser casa de oração, era covil de salteadores. Assim, visto que a nação e o templo haviam se tornado improdutivos como a figueira, o juízo divino se abateria. Amados internautas, hoje estamos no tempo da graça. A porta da graça está aberta. Se você ouve a palavra de Deus, venha. Creia e receba Cristo na tua vida, porque haverá um dia que a porta vai se fechar. E quando a porta se fechar, as pessoas conhecerão o Deus do juízo e não o Deus da graça. Hoje transformam a graça de Deus em libertinagem, em nome de um pseudo-amor. Olha, dois barbudos se amando, é amor. É perversidade, diz a palavra de Deus. É abominável diante do Senhor. Pastor, o irmão vai ser preso. Vocês vão ser presos. Prende e pode matar. Porque até o último suspiro da minha vida, Ele vai continuar sendo o meu Senhor, o meu Salvador.
para a glória do seu nome. O que está em jogo é a tua alma. Mateus capítulo 25, versículo 20 a 30, diz a palavra: então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Imagina aí o pai te falando: entra no gozo do teu Senhor. Isso me cura. Isso cura. Agora olha o versículo adiante. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, olha lá a sabedoria humana, a sabedoria carnal. Não, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a minha vida, as minhas coisas. Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Até parece justo, né, aos olhos dos homens. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei? Algum dia eu te disse isso? Você sabia disso? Você disse que sabia, você sabia. Você era sabedor de tudo, então você sabia. E ajunto onde não espalhei, você também sabia disso. Cumpria, portanto, que você entregasse o meu dinheiro a quem? Aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, olha lá a questão da pessoa improdutiva. Pessoa dentro do templo, dentro da obra do Senhor, ou achando que está fazendo a vontade de Deus em qualquer instância da sua vida, mas na verdade é inútil, é infrutífero. Lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então entenda, amada ovelhinha, que a questão aqui não é perda de salvação, não é isso que o texto está dizendo. Se a pessoa é salva, ela é salva para sempre. Salvo uma vez, salvo para sempre. Mas a questão é: algum dia você já foi salvo? Algum dia de fato você já conheceu Jesus? Porque se de fato você algum dia foi salvo, você tem que dar frutos. Você tem que dar frutos para Deus. Então nós precisamos ser responsáveis em nossa caminhada com Deus e praticar os frutos de uma vida salva. Marcos 11, 12 a 14, nos 3 minutos finais. Marcos 11, 12, diz a palavra: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Então, a figueira infrutífera simboliza o tempo estéril em que se rejeita o Messias de Deus. E para aqueles que esta manhã estão me ouvindo, se você nunca recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, se você nunca confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, ouça o que o altar da igreja diz: confesse Jesus esta manhã, entrega a tua vida para Jesus nesta manhã, reconheça que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida. Não entregue a tua alma nas mãos de nenhum apóstolo, nenhum bispo, nenhum pastor, nenhum papa. Não entregue a tua alma na mão de homens. Entregue a tua alma nas mãos de Jesus e você estará guardado. Confesse o seu nome como Senhor e Salvador. Não apenas Salvador, mas também Senhor. E para aqueles que me ouvem nesta manhã e já receberam Cristo Jesus,
O tempo da esterilidade passou. Portanto, eu digo, é tempo de você dar frutos que glorifiquem a Deus. Ao aproximar-se do templo, Jesus devia ter encontrado um Israel produtivo. Ao aproximar-se do templo, Jesus deveria ter encontrado uma liderança religiosa pastoreando e rebanhos sendo pastoreados. Mas ele encontrou um quadro absolutamente subversivo, distante da vontade de Deus. Encontrou um povo obstinado, egocêntrico, infrutífero e que só pensava no lucro. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, o Deus transcendente se fez imanente, na plenitude dos tempos, na hora perfeita para achar e salvar o que se perdeu. E Ele marcou a humanidade profundamente ao aproximar-se de nós com a sua presença. A minha pergunta no minuto final de aplicação desta mensagem é: e você tem se deixado aproximar de Jesus? Quando Jesus se aproxima de você, Ele encontra frutos. O Deus transcendente se fez imanente, carne e osso. Na entrada triunfal de Jerusalém, se aproximou do templo, aquela casa que era chamada casa de oração. E lá, ao invés de encontrar um povo fazendo a vontade de Deus, encontrou pessoas obstinadas fazendo a própria vontade. Quando Ele se aproxima de nós, o que é que Ele encontra? Lucas 18, 1-8 diz a palavra do Senhor: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, não respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, não respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai agora no que esse juiz iníquo está dizendo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorados em defendê-los? Digo-vos que depressa se lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Diga um amém aí do seu lugar, amado. Que esta manhã seja uma manhã de fé poderosa na tua vida. Fé que rompa os aguilhões do mundo, rompa os aguilhões, qualquer que seja distante da palavra. Assim, amada igreja, o templo, aquele complexo de edifícios que era centro da vida judaica, a essência do que significava ser judeu, foi ali que Jesus, ao entrar, encontrou pessoas absolutamente distantes de Deus. Por isso eu pergunto: qual é o centro da sua vida hoje? Aqueles judeus tinham aquele lugar como centro da sua vida e pensavam que aquilo glorificava a Deus. Qual é o centro das suas construções? Aquelas edificações. Qual é o centro das suas edificações? Quais as estruturas que você edificou que são a essência do que significa ser a sua vida? A pergunta que Jesus faz por intermédio do pregador é que se ele, ao entrar nessa estrutura para averiguar as bases que você tem edificado, o que é que ele encontrará? Frutos que o glorifiquem? Jesus verá que você tem andado nos seus caminhos ou distante deles. 1 Coríntios 3,10 diz a palavra do Senhor: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, mas outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Agora eu me dirijo aos salvos, à igreja salva, aqueles que, internautas, você que me ouve, a igreja salva, internauta. Se você crê em Jesus, você já é salvo. Quem crê em Jesus, diga amém no seu lugar. Então eu lhe pergunto: quando Jesus adentrar as estruturas da sua vida, você que é salvo, quais obras ele vai encontrar? Por quê? Paulo diz: ele é o fundamento. Jesus é o fundamento da tua vida, diga amém por isso. Jesus é o fundamento de todas as coisas.
Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, fenopália, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Agora, amado, o versículo mais misericordioso, tremendo, aliviador da alma e da vida. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através de fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então eu preciso terminar, versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, amados, eu preciso terminar dizendo que os propósitos de Deus na sua vida vão permanecer. E você deseja andar nos propósitos que Deus tem para a tua vida? Então, fundamentalmente, em Cristo Jesus, o propósito do templo, da igreja e da comunhão dos santos é a oração e a doutrina. Por isso, quando nós chegamos à casa do Pai, nós oramos e nós temos doutrina. Para quê? Para que tenhamos uma igreja bem edificada. Jesus falou isso em Marcos 11, 17 e 18. Também os ensinava e dizia: não está escrito, vamos ler juntos? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Doutrina e oração. Então, amados, que você possa se refugiar na casa do Pai como esconderijo de oração, amado. O salmista Davi diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas asas e sobre os seus braços estareis seguros. A sua verdade é pavês e é escudo. Diga glória a Deus por isso. Olha, Deus seja louvado. Não te assustarás do terror noturno, nem da peste que se propaga no ar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a mim se apegou com amor. Eu te livrarei, te saciá-lo-ei e o glorificarei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Oh Senhor amado, que você tenha a casa de Deus como lugar de refúgio, lugar para você derramar a sua alma, lugar para você derramar a sua vida. Você já viu aquele filme Superman? Na hora que o bicho pegou, até o Superman foi lá para a igreja para orar, porque não estava entendendo o que aconteceu. Aí o padre falou para ele: você, quando não entende nada, tem que dar um passo de confiança. Eu quero lhe dar um conselho bíblico. Você não entende nada do que está acontecendo, dá um passo, que Deus vai colocar o degrau para você subir. Dá outro passo, e o outro degrau vai aparecer, porque o Deus da Bíblia Sagrada, Ele não mente. Frutifica para Deus, e que esta palavra, a palavra de Deus, possa maravilhar o seu coração pela doutrina de Cristo Jesus. Nós, que às vezes choramos quando vemos um filme, choramos quando vemos uma obra de arte, nos emocionamos quando lemos uma poesia, muitas das vezes passamos o ano inteiro sem ler uma passagem bíblica.
falamos de futebol, falamos de política, falamos de tudo nessa vida, e às vezes não evangelizamos nem o nosso vizinho. Frutifica para Deus, ovelhinha amada. Habita na casa de Deus, ovelhinha amada. Esteja sobre o esconderijo do Altíssimo, ovelhinha amada. E certamente este Deus saciará a tua vida com longevidade e com salvação. Eu termino com Salmo 92, versículo 12 a 15. O justo, diga aí um glória a Deus, amado. Levante as tuas mãos, esta é uma profecia, é uma profecia bíblica. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Que assim seja, assim diz o Senhor.